Vamos para mais uma resposta aqui aos comentários. Dessa vez eu quero ler mais um comentário do Teodoro DK. Valeu, meu irmão. No vídeo lá que eu respondi também a ele, né? Que essas igrejas e essas igrejas reformadas da última hora. Mas acho que ele trouxe um pouco mais de clareza sobre essa comunidade de 6 meses, né? De um pastor que era pentecostal e daqui a 6 meses, né, depois de 6 meses, só foi a questão de arrumar a papelada e alugar o salão para ser uma igreja reformada ali. Vamos ler aqui, né? No caso desse exemplo que comentei, o senhor não vai achar eles reformados, pois usam a Confissão de Fé Batista de 1689. De fato, não são reformados e pronto, ponto final. Não são reformados, são batistas. São tradições diferentes, ok? Diferentes. Aparentemente estão seguindo, mas percebe-se que eles estão se adequando com o passar do tempo, né? Então, só o fato do irmão mencionar que eles estão seguindo a Confissão de Fé Batista, isso para mim é um ponto positivo. O ponto negativo é eles se chamarem de reformados. Colocar o nome Igreja Reformada. Não é reformada, pô, Igreja Batista. Vamos ser honestos, né? Usa o nome histórico de vocês, Igreja Batista Particular. Ou coloca lá Igreja Batista Confessional. Qual a dificuldade disso, né? Coisa, né? Mania de usurpação terrível. Mas tudo bem, tudo bem. Mas esse é o ponto negativo. Mas o ponto positivo é que eles estão buscando confessionalidade. Batista, mas confessionalidade. Isso é uma coisa positiva ou não? Eu penso que sim. Eles saíram de uma igreja pentecostal. Começaram, né? Porque eu acho que o senhor está aqui. Outros pastores também saíram também, né? Aqui no segundo parágrafo. Vamos lá, deixa eu ler aqui. Quando ele saiu, além de levar alguns pastores com ele, muitos membros foram juntos. Então, veja, se ele saiu com mais pastores, com membros também, para montar realmente uma comunidade, porque eles conheceram, não é, a Confissão de Fé Batista, né, de 1689, e realmente fecharam com aquilo. Não, é isso que nós queremos. Nós queremos ser batistas sérios, fiéis, confessionais, de verdade, tá? Vamos voltar às nossas raízes. Cara, perfeito. Se a convicção deles é batista, perfeito. Para mim, eles estão indo pro melhor caminho. O melhor caminho para eles, tá? E isso, para mim, já os coloca em um patamar diferenciado. Nesse sentido, né? Eu sei que tem muitos desafios para eles enfrentarem, mas eu os vejo, então, já como uma comunidade que está realmente buscando raízes, fundamentos na história da igreja e se qualificam já como protestantes de verdade. Eles já estão saindo nesse sentido desse evangelicalismo. Eu faço uma distinção clara entre protestantismo e evangelicalismo. São coisas para mim diferentes demais, tá? Diferente demais. Protestantismo, para mim, comporta as igrejas protestantes originais, século XVI e século XVII. O que passou daí, para mim, ó, são ramificações, são mutações, tá? Pior, são cepas, sabe? São cepas diferentes, tá, de um vírus relativista. É o que eles são. Porque, sinceramente, é uma bagunça que você não sabe o que é. Então, você falar que, a igreja é evangélica, eu não sei o que significa, né? Mas se falar a igreja batista, aí eu sei. Batista subscreve a Confissão de Fé Batista de 1689, então eu sei exatamente quem eles são. Isso, pra mim, torna a coisa muito melhor. Minha opinião pessoal. Ok? Muito melhor, muito mais clara também. E nos aproxima também, né, irmãos? Vamos lá. Nos aproxima também. Então, quando ele saiu, além de levar alguns pastores com ele, muitos membros foram juntos. E não sei se esses membros saíram porque aderiram à fé reformada ou porque gostavam do pastor. As duas coisas são verdades, né? Tanto eles aderiram, digamos assim, aos novos ensinos, né, da Confissão de Fé Batista, não reformada Batista, de 1689, não é como também gostava do pastor. Então, eu não vejo por que separar essas coisas, não, né? Talvez, sei lá, no maior grau, gostava muito do pastor, era um bom pastor, que guiava, que era próximo realmente às suas ovelhas, o que é uma coisa muito positiva, não é? E talvez alguns possam ter ido porque realmente, poxa, essa é a nossa convicção de fé batista. Vamos ser batistas de verdade, bora. Talvez seja isso também, o que é uma coisa boa, né? Repito. Isso foi bem na época do isolamento da Covid e eu consegui assistir alguns cultos online e ele tinha que ficar explicando para a membresia. Porque ali eles não faziam algumas coisas que se faziam na denominação pentecostal anterior. Então, e isso é uma consequência que vem justamente pelo fato
não é, de que talvez tenha havido uma mudança rápida, brusca, né? Isso é um ponto negativo, é um ponto perigoso, tá? Quando eu abracei a fé reformada, foi por etapas, né? Então, éramos pentecostais, ah, então eu comecei a pregar doutrinas da graça. Saímos do status de pentecostais, porque eu fui convidado a ir embora. Ô, fulano, pastor, tchau e benção. Eu fui embora, beleza. E aí, é, entramos num status de pregação das doutrinas da graça. E eu cheguei ao status de ser batista. Não convencionado, né, a nenhuma denominação batista, mas éramos uma comunidade livre, solta, sem nome. Passamos um bom tempo sem nome mesmo, né? Literalmente sem nome, a igreja sem placa mesmo. E estamos tentando nos encontrar, né? Mas a pregação era sobre doutrinas da graça, já tínhamos abandonado o pentecostalismo, o culto começou a passar por mudanças. Nessa época, o culto deixou de ser pentecostal para ser um pouco mais carismático, depois um pouco mais. Foi descendo até. Descendo não, né? Foi mudando para ficar um pouco mais tradicional, mas ainda com o Ministério de Louvor, esse tipo de coisa. E até então, visualmente, quando alguém olhava, é uma igreja batista. Chegou nesse nível. Só que, devido à orientação das confissões, não é, isso começou sabe, a nos levar um pouco mais além. E realmente assumimos a confessionalidade reformada mesmo. Né? E aí isso começou a implicar em mudanças também, com relação à teologia ser mais completa, até aplicar o pé do batismo. Isso começou a mexer também no culto, começamos a cantar salmos, a organizar o culto, não é, de acordo com um princípio, que não é o mesmo princípio regulador de Westminster, né? Nós não somos presbiterianos, mas com um princípio de culto, né? Que vem de Dort, por exemplo. Então, isso começou a ganhar um corpo, né? A igreja começou a ganhar um corpo reformado de verdade. Então não foi rápido demais. Tanto é assim que, por exemplo, as minhas convicções reformadas eram bem anteriores à própria comunidade. E eu não batizei minhas filhas quando crianças por causa disso, porque eu tinha que esperar a igreja. Eu achei muito radical. Imagine, se eu fosse do nada, a igreja não estaria preparada para isso, a igreja não entenderia muito bem o porquê, qual a razão. E seria um choque muito grande se eu batizar as minhas filhas. Então eu esperei elas crescerem. Né? Uma já foi batizada quando pré-adolescente, outra com 7 anos já. Mas foi menos radical. Né? Eu ia batizar muito mais cedo do que isso. Entende? Então, assim, foram passos mais largos, né? Talvez essa situação de estar tendo que explicar algumas coisas básicas, por que é assim agora, por que nós fazemos assim agora? Por que não fazemos mais como antigamente? Seja justamente por causa da pressa. Talvez o pastor tenha se empolgado demais, isso pode acontecer, eu já conheci pastores assim também, se empolgado demais com essa questão de conhecer, né, a amarra tradição da igreja deles, ou a tradição batista, e se empolgar tanto que eu quero mudar para ontem. Isso é um erro, sabe? Isso pode trazer muitos problemas. Mesmo eu tentando ser lento, isso trouxe problemas no meu contexto. Muitos membros saíram da comunidade, a igreja passou por uma crise muito grande, esvaziou. Sabe o que é esvaziar assim? Pode dizer assim, tá cheio de cadeira vazia a igreja. Pronto, eu passei por isso. E uma nova geração chegou, de jovens que eu pude ensinar o beabá de pequeno, de cedo. Pra então, ter uma geração forte na igreja, porque antes não era assim. O pessoal tudo saiu, pô. Eu tentei explicar, ia fazer catequese em casa. Não, pra mim é só a palavra de Deus e esse negócio aí é documento de homem. Tem gente que não mudou com relação a isso. Veja, mesmo sendo mais lento, houve então choque na igreja. Eu fico pensando, né, com talvez pouco tempo o pastor tenha começado a fazer isso, a quantidade de frustrações que ele não pode ter gerado também. Então é um erro, né? Eu considero como erro. Entendo, talvez, o amor dele pela confissão de fé batista e o querer, não é, assumir essa identidade batista bem tradicional e reformada não. Reformada não, né? E confessional, certo? Confessional. Entendo isso muito bem. E louvo a Deus por causa disso, né? Mas não podemos também tapar o sol com a peneira e fingir que isso também não traz consequências ruins. Traz. Eu sei disso na pele, cara. Traz. O que eu posso fazer é orar por esses irmãos, tá? Eu peço a Deus que dê sabedoria a esse pastor. Eles têm convicções batistas, que sigam nessa convicção. Firmes, não é? Confessionais. E que os membros possam ter um bom pastoreio e possam amadurecer e crescer, né? Não é o desejável que haja cisões
Isso nunca é uma coisa boa, sabe? Sempre é triste que isso aconteça, mas é quase que inevitável, irmãos. Por quê? O que justifica a cisão nesse sentido? E eu começar uma nova comunidade? A luta pela verdade. Tá? A luta pela verdade. Então, eu entendo, né? Essa saída do pentecostalismo para uma igreja, para um tipo de tradição batista, confessional, é um passo, para algo que é muito melhor e fiel. E para mim isso já é uma coisa muito admirável, né? Então, temos que orar por esses irmãos, né? Orar por eles. O irmão cita aqui também que tinha umas alfinetadas de ambos os lados também. Quem era de dentro sabia o que estava acontecendo e entendia o recado perfeitamente, né? Talvez já naquele contexto eles, antes de saírem, né, eles já falavam sobre isso e meio que havia desprezo, ninguém queria falar sobre isso. Eu entendo muito bem como que é. Entendo muito bem. Mas agradeço muito por seu comentário. Vamos orar por esses irmãos, tá bom? Deus abençoe, né? É só o que nós podemos falar também, não sabemos de muita coisa, né? E isso basta, viu? Até o próximo vídeo.